Nós vamos então conversar sobre a nossa penúltima mensagem dessa série, a Seleção de Jesus. E nós vamos hoje falar sobre mais um dos discípulos que Jesus escolheu, dos seus apóstolos. Nós estamos, a partir dessa figura, eu acho que eu vou precisar, Daniel, que você ajude aí mesmo, porque não conectou aqui não. Veio aqui agora. A partir dessa imagem de Jesus com seus discípulos, Jesus seguia pelos caminhos e muita gente se juntava com ele, até que em uma determinada situação ele subiu ao monte, esteve em um momento de oração, pedindo orientação do seu pai, e então ele escolheu 12, e esses 12 andaram com ele. E nós estamos um pouco focados nessa escolha dos 12, e pensamos alguns, porque nós não temos aqui 12 domingos para falar sobre cada um individualmente, e apesar, mesmo se a gente tivesse alguns desses discípulos, a gente não tem informações a não ser essa lista de Jesus, então a gente só tem coisas baseadas nas tradições, não no texto canônico, mas nas tradições religiosas. Mas muita gente se juntava a ele. Nós temos então focado aqui em alguns dos discípulos. E hoje nós vamos recapitular um pouquinho, antes de anunciar qual é o discípulo que nós vamos conversar hoje. Eu queria recapitular com você sobre o que nós falamos até agora. Primeiro o Clinton falou, abrindo essa série, falando sobre a convocação. Ele falou que esse time não era um time nada promissor. Algumas características desses discípulos: eles eram pessoas comuns, eles eram medrosos, eles não tinham fé, eles eram egoístas, orgulhosos, eles tinham ideologias diferentes, e essa característica aqui em especial é importante para o que nós vamos falar hoje. Eram pessoas de características diferentes, de ideologias diferentes. Mais à frente nós vamos entender por que isso é importante. Eles tinham um traíra entre eles, como a gente mencionou aqui na canção, nem entrou na canção, né? O Judas Iscariotes, e foi escolhido por Jesus. Depois o Clinton falou sobre o líder, o capitão do time, que era Pedro. Pedro era alguém forte por natureza. Mesmo antes de encontrar Jesus, ele era alguém expansivo, líder por natureza. Mas ele, quando encontrou Jesus, ele precisava de uma lição. A lição era, ele precisava aprender a ser fraco. E isso ele aprendeu. Nós vimos isso na segunda mensagem. Na terceira eu falei sobre o Tiago e o João, domingo passado, que eram dois irmãos, os filhos do trovão, filhos de Zebedeu. Eles eram muito zelosos e ambiciosos. Eles queriam sentar uma à direita, outra à esquerda de Jesus, não queriam nada demais, mas Jesus então ensinou a eles que eles precisavam ser amorosos e mais humildes. Então nós conversamos um pouquinho sobre cada um desses três personagens. Hoje nós vamos então para Mateus. Mateus é o apóstolo mais improvável de todos os 12, mais até do que Judas Iscariotes. Mateus, ele é inusitado. A presença dele entre os escolhidos é uma escolha muito inusitada. Essa figura aí mostra um pouquinho da profissão de Mateus, de uma imagem sobre Mateus. Ele está ali, não sei se dá para você ver direito, que é uma imagem um pouco ruim, mas está ali uma mesa e algumas moedas ali em cima, homens passando, e Mateus está ali nessa mesa, atrás da mesa, sentado. Ele era um publicano. Como eu disse, é importante a gente saber que entre os 12 existiam gente de ideologias muito diferentes. Por exemplo, Mateus. Mateus era alguém que trabalhava para o Império Romano, era um publicano. E do outro lado existia também um zelote. O zelote era alguém contra o Império Romano. E era alguém radicalmente contra o Império Romano. Alguém que usava força contra os soldados romanos. Um zelota não podia encontrar um soldado romano no meio da rua que ele queria atacar, dar uma facada, uma apunhalada, e era assim. Então a gente tem aqui alguém ligado ao Estado, ao governo, ao Império, e nós temos aqui alguém, um zelota, alguém totalmente
contra o Estado e usando a violência contra o Estado. Mas nós vamos falar especificamente sobre Mateus e por que a figura dele aqui é inusitada. Mesmo que seja difícil a gente compreender, por exemplo, a escolha de um Pedro, alguém bruto, mesmo assim a gente pode encontrar nele a figura de uma liderança, né? Não, né? Ele tem qualidades, lapidando ele pode ficar uma pessoa boa, assim também como Tiago e João, né? Pessoas zelosas, né? Ambiciosas. Essas características podem ser boas, se bem lapidadas, etc. Né? Mas Mateus, ele tinha algumas características que faziam com que qualquer um de nós, se estivesse no lugar de Jesus, a última pessoa que a gente escolheria era Mateus. E a gente vai entender um pouquinho o porquê disso. E eu queria trazer para a gente esse texto de Lucas 5, 27 a 32. E eu queria muito que você acompanhasse aí com a sua Bíblia aberta, apesar da gente estar com um texto projetado também, mas eu queria que você tivesse aí uma Bíblia. Se você não tem, faça um sinalzinho aí que o Marquinhos vai fazer chegar até você, uma Bíblia, se você não pegou no início. Esse texto nós encontramos nos 3 evangelhos, né? Lucas, Marcos e Mateus. E interessante porque esse evangelho de Mateus é composto exatamente por esse personagem. Ele é a única hora que Mateus fala dele mesmo, contando essa história dele mesmo. Nós não temos muitas histórias sobre Mateus, como nós temos, por exemplo, de Pedro. Pedro aparece várias vezes nos evangelhos. Mateus não. Mateus aparece nessa vez aqui, que é o chamado dele, quando Jesus o encontra e o chama. Então nós temos essas 3 referências dessa história. Eu escolhi a de Lucas, porque eu acho que Lucas é detalhista e ele conta aqui alguns detalhes interessantes sobre essa história. Eu queria ler com vocês, então, essa história de Lucas. Antes de ler, porém, eu queria que você, mais uma vez, fechasse seus olhos para que a gente tivesse um momento de oração. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, de um texto inspirado pelo Teu Espírito Santo, e a nossa esperança, a esperança do meu coração, é que esse mesmo Espírito que uma vez inspirou Lucas a escrever esse texto, possa também agir tantos anos depois em mim e nos meus irmãos, para que a gente possa de fato entender a vida que existe por trás do texto, para que a gente possa sair daqui de fato transformado por essa mensagem e inspirados pelo exemplo do apóstolo Mateus. No nome de Jesus. Amém. Você vai perceber nessa história que essa história trata de uma pessoa chamada Levi. E eu queria, já antes da gente ler, dizer para você que a Bíblia dá esses 2 nomes para Levi, para Mateus. Levi e Mateus são a mesma pessoa. Os estudiosos não concordam muito qual o motivo de aparecer esses 2 nomes diferentes. Alguns dizem que foi um nome dado pelo próprio Jesus. Jesus deu esse nome a Mateus. Outros dizem que foram... Acho que está com um pouquinho de... né? Estranho o som aqui. Outros dizem que os escritores dos evangelhos deram esse nome para Mateus para identificar ele com a tribo que ele pertencia. Ele era um levita, enfim. Existem várias teorias acerca disso, mas nós não sabemos. O importante para a gente aqui é saber que Levi é Mateus. São a mesma pessoa, correto? Então, nós vamos ler o seguinte acerca desse personagem. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu queria convidar você a ler comigo essas duas últimas parágrafos aqui, o que Jesus respondeu. Jesus lhe respondeu, vamos todos juntos? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu queria já dizer para você como é que eu quero estruturar essa pequena fala que eu quero conversar com vocês. Primeiro, eu quero falar sobre quem era Mateus. Quem é esse personagem? Depois eu quero dizer sobre quem ele representa. Quem é que pode se identificar com Mateus? Fazer uma aplicação para os dias de hoje. Tudo bem, eu sei quem é Mateus lá da Bíblia, mas hoje, quem que Mateus representa hoje? Depois, como é que Jesus lidou com Mateus naquela situação bíblica, naquele tempo? E também como é que Jesus lida com gente como Mateus, hoje em dia? E depois disso eu quero fazer algumas pequenas implicações disso para o nosso dia a dia. Então, só para você se situar no que a gente vai conversar aqui, eu quero fazer essas 4 perguntas então ao texto. Quem era Mateus? Quem Mateus representa? Como Jesus lidou com Mateus? E como Jesus lida com gente igual Mateus. Correto? Então vamos então para a primeira pergunta. Quem era Mateus? A informação mais importante para a gente é que Mateus era um publicano. Um publicano. O que é um publicano, ou o que a Bíblia diz sobre o publicano? Eu fiz uma rápida pesquisa nos evangelhos para a gente ver quando que essa palavra ou essas pessoas, os publicanos, aparecem na Bíblia. E eu achei alguns textos interessantes. Veja só em Lucas 7:34, por exemplo. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Depois, em Mateus, o publicano, ele escreve assim, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Depois, o Mateus também vai dizer assim, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, a palavra do próprio Jesus, falando como se deve agir com alguém que caiu em pecado. Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja. Se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou um publicano. Então você vê que o publicano está sempre em boa companhia. Você não acha? Veja só, 3 companhias aqui para o publicano. Gente da mesma laia que ele. Quem são? Primeiro, os pecadores. Depois nós temos as prostitutas. E nós temos os pagãos. Então você vê que a Bíblia, ela coloca, como se assim, tudo no mesmo saco. Os publicanos junto com os pecadores, as prostitutas e os pagãos. Por que isso? O que é um publicano? Por que a Bíblia fala assim, de uma maneira tão radical sobre essas pessoas, os publicanos? Quem era um publicano? O publicano era uma pessoa que tinha uma concessão do Império Romano para recolher os tributos em uma determinada região. Ou seja, alguém que trabalhava para o Império Romano, que tinha alugado ali o direito de recolher os impostos de uma determinada região. Mateus era um desses. Isso mostra ou dá alguns indícios para a gente sobre qual é o perfil de Mateus. Mateus, com certeza, era alguém instruído. Veja que para Mateus ser um publicano, ele deveria, de alguma forma, falar com alguém do Império Romano que tinha a sua língua latina não, o grego ele falava e não, é latim, né? Latim. Ele falava o latim e falava o grego. Obviamente ele era uma pessoa instruída. Nós temos no Evangelho de Mateus, por exemplo, uma série de argumentações muito bem estruturadas em termos de redação.
A gente vê que é alguém, assim como Paulo, alguém muito bem instruído. É diferente, por exemplo, do estilo de texto de Pedro, que era um homem pescador, bruto, que não tinha muita instrução. Mateus era alguém muito instruído. Depois, ele era com certeza corrupto. Ele não usava a instrução dele para o bem, mas ele usava das informações e da capacidade intelectual que ele tinha para o mal. Todo publicano era conhecido como alguém do mal ou alguém corrupto. Não existia de maneira nenhuma alguma fiscalização do Império Romano sobre os publicanos. Os publicanos tinham autonomia total para cobrar o que eles queriam em termos de impostos. Esses impostos, essas taxações eram feitas em termos no caminho das pessoas, né? Então existia ali uma estrada e então Mateus colocava ali, como na figura que a gente viu, colocava ali a sua mesinha e aí na cabeça dele ele diz, só passa aqui quem quiser passar aqui precisa pagar tanto. E a pessoa pagava. E se ela estivesse carregando algum material com ela, ou um animal cheio de carga, ele, não, abre aí que eu quero ver. Tem copo de prata? Taxação em cima do copo de prata. Tem também aqui farinha, então vamos taxar a farinha também. E ele fazia o que bem entendia. E era assim que ele ganhava o seu dinheiro. Mateus era alguém instruído, era alguém corrupto, e era alguém, porque era corrupto, era alguém rico. Se a gente pudesse comparar Mateus com alguém da Bíblia também, a gente compararia com... Qual é o outro publicano que tem na Bíblia? Zaqueu. Zaqueu era um outro publicano. Zaqueu, diz o texto que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Talvez fosse aí alguém de um escalão ainda mais elevado do que Mateus. Mateus era aquele que estava na beira da estrada, que de fato estava ali na ponta, né, da escala de hierarquia, né? Estava lá embaixo, na base. Né? E Zaqueu estava ali num cargo mais elevado. Talvez Mateus fosse ainda mais rico. Zaqueu fosse ainda mais rico que Mateus. Mas veja só, tudo isso aqui, ele instruído, corrupto, rico, traça um perfil dele, mas existem aqui duas características muito importantes sobre Mateus. Como é que as pessoas viam ele? Como é que as pessoas naquele tempo, naquele lugar, viam os publicanos? Primeiro, socialmente falando, eles viam os publicanos como os grandes traidores da nação. Mateus era um judeu. Existem muitas referências no Evangelho de Mateus ao Antigo Testamento, ao livro judaico, às escrituras judaicas. Ele conhecia a nação judaica, a religião judaica. No entanto, ele servia ao império que estava oprimindo o povo judeu. Servia a Roma. E não somente servia a Roma, mas ele oprimia os seus próprios irmãos, os outros judeus. Ele era corrupto e construía sua riqueza em cima dos seus irmãos. Ele roubava dinheiro através da corrupção dos seus irmãos judeus. Ele era tido, não somente ele, como todos os publicanos, eram tidos como os traidores da nação. E a gente começa a perceber por que a gente encontra na Bíblia tão fortemente essa aversão aos publicanos, comparando ele aos pecadores, aos pagãos, às prostitutas. E mais do que isso, se a gente for levar para o lado da religião da época, para o lado do judaísmo, a gente vai ver que eles eram considerados impuros espiritualmente. Eles eram excluídos tanto da sociedade quanto da religião. Nenhum publicano, mesmo que for judeu, não poderia entrar numa sinagoga e participar, por exemplo, ali de uma reunião. De maneira nenhuma. Ele não poderia ter acesso à Escritura. Não poderia adorar a Deus no templo. Ele era excluído, ele era tido como um pecador, excluído, um gentio, um pagão. É assim que ele era tratado. Excluído tanto da sociedade quanto da religião. Esse era Mateus. É assim que Mateus é tido na Bíblia.
Quem Mateus representa? A segunda pergunta. Quem é que pode se identificar com Mateus? Importante a gente ter em mente esse pequeno gráfico aqui. Mateus, de um lado, ele pertence a Israel. Ele é um judeu. Ele pertence ao povo judeu. Mas, de outro lado, ele serve ao Império Romano. Mateus, ele vive essas duas realidades. Ele está entre esses dois polos. Ele é um judeu, mas ele é o traidor da nação. Ele é um judeu, mas ele é excluído da sociedade. Ele é judeu, mas ele não pode adorar ao Deus dos judeus. E ele serve a Roma que tanto oprimia o povo judeu. Veja que aquele que pode se identificar com Mateus também está entre dois polos. É interessante na Bíblia a gente fazer essa atualização das mensagens. O que representa Israel hoje em dia? Representa o reino de Deus. Israel é o reino de Deus. Não há mais judeu nem gentio, mas agora há aqueles que são filhos de Deus. É o reino de Deus, aqueles que foram inseridos, que foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora é um outro tipo de reino. Israel agora é a igreja, ou é o reino de Deus. O novo Israel é a igreja. Veja que, de um lado, aqueles que se identificam com Mateus estão ligados ao reino de Deus. Mas, por outro lado, Roma simboliza o mundo hoje em dia. Roma, naquele tempo, era aquilo que estava oprimindo Israel. Hoje em dia, o que oprime o reino de Deus, ou aquilo que faz a contrapartida do reino de Deus é o mundo. E o mundo aqui, eu não estou falando do mundo físico, ou o sistema, ou as pessoas, ou coisa assim, não, mas todo um sistema de valor que norteia o mundo, que é o contrário dos valores do reino. É um sistema de valor. Não necessariamente um mundo físico, né? Tem gente que diz assim, eu não escuto música do mundo. Eu fico pensando, vai escutar de onde então? Vai para Marte para escutar a música? Eu fico, né? Não é esse o mundo que eu estou falando, é um mundo que entende, né, o sistema de valores que nos cerca como um sistema opressor, assim como foi Roma, que perseguia os cristãos ali do primeiro século. Veja então que aqueles que se identificam com Mateus são aqueles que também vivem diante de duas realidades, que fazem parte do reino de Deus, que já foram inseridos nesse reino de Deus, que já conheceram Jesus Cristo, mas que, de certa forma, estão no mundo e que muitas vezes agem como se do mundo fossem. Como se, de fato, no mundo encontrasse a justificativa ou o significado para a sua própria existência. E é lá onde ele recolhe todos os seus bens e tudo aquilo que ele deseja, é a realização dos seus desejos, mesmo que isso signifique oprimir os seus irmãos ou aqueles outros que estão próximos dele. Eu acredito que muitos de nós, se não todos nós, podemos nos identificar com Mateus. Pelo simples fato de que nós estamos sim no reino de Deus, mas muitas vezes agimos como se não estivéssemos. Veja só o que algumas características. Primeiro, nós podemos ser traidores do reino de Deus, muitas vezes. Assim como Mateus foi traidor do povo judeu, servindo a Roma, muitas vezes eu e você traímos o reino de Deus, servindo ao mundo. Não adianta a gente negar. Muitas vezes fazemos isso. Não somente traímos o reino de Deus, mas nós colaboramos com o mundo. Colaboramos com um sistema de valor que está ao nosso redor. Muitos de nós estão como se excluídos do pacto. Aliás, se você não é um judeu, eu digo que você estava excluído do pacto. O pacto do Antigo Testamento estava ali, ou foi dado ali para o povo judeu. Você, como gentio, assim como eu,
estávamos excluídos do pacto. Através de Jesus, nós fomos então incluídos pela graça de Deus, nesse pacto de relacionamento de Deus. O que resume tudo isso aqui? Os traidores do reino, colaboradores do mundo, excluídos do pacto. Eu e você, que nos identificamos com Mateus, somos de fato pecadores. Mateus é uma escolha inusitada porque ele era o grande excluído. Ele era o grande pecador. Apesar de judeu, era um traíra. Assim como é inusitado a minha escolha e a sua. Porque de fato nós somos pecadores. De fato, nós carregamos em nós essa marca do mundo. Mesmo que ainda fazendo parte do reino, nós carregamos essa marca do pecado. O Tim Keller fala acerca do pecado o seguinte: a essência do pecado não é a violação dos mandamentos, mas um relacionamento quebrado com Deus, com o próximo e com toda a criação. Todos os pecados são tentativas de preencher vazios, mas só Deus pode preencher os vazios. Veja que nessa perspectiva, pecado não é necessariamente aquilo que você faz, mas é aquilo que você é aquilo que está dentro de você. As suas ações são tentativas de preencher um vazio que está dentro de você, e esse vazio que existe dentro de você existe por conta do pecado. Porque um relacionamento que antes você tinha, agora não tem mais. Você, como ser humano, o ser humano tinha um relacionamento e foi criado para um relacionamento, o relacionamento com Deus, um relacionamento perfeito com o seu próximo, com a natureza. Mas quando o pecado entra no mundo, esses relacionamentos são quebrados. E agora o ser humano corre atrás de preencher esse vazio. E o pecado como ação, os pecados, são tentativas de preencher esse vazio do grande pecado que habita dentro de nós, que é uma tentativa de viver de maneira autônoma. O que acontece é que nós sim fomos criados de maneira perfeita. No entanto, quando o pecado entra no mundo, nós passamos a viver nessa dualidade de fazer parte do reino, mas ainda estar no mundo e ainda viver dentro de nós com a nossa carne pecaminosa e vivendo os valores do mundo também. Existem essas duas características dentro de nós. E eu, pensando um pouquinho, meditando nessa questão, eu lembrei de uma música e eu queria passar esse vídeo para vocês sobre essa música. Essa música é da Zélia Duncan com o Paulinho Mosca, se não me engano. E ela foi tema de uma novela. Não me lembro qual novela, mas eu lembro que ela foi tema de uma novela. E eu queria que você prestasse muita atenção na letra dessa música, que fala sobre pecado. E eu queria comentar uma frase dessa música, mas antes eu queria que você escutasse com muita atenção essa música. Veja só. Por conta da repercussão que teve nas redes sociais, principalmente dos evangélicos, sobre essa música. Muita gente, eu lembro que na época, comentando que era um absurdo, era uma música do mundo e que criticando demais essa música. Mas eu fiquei pensando numa realidade que essa música diz. Eu acho que os poetas, mesmo aqueles que não são crentes, eles estão debaixo da graça geral do Senhor e eles conseguem ler de uma forma muito especial o que é a sociedade, o que é o ser humano. E eu acho interessante essa frase: quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso de não ser carne e osso. Eu fiquei pensando nessa frase durante umas 2 ou 3 semanas. Quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso de não ser carne e osso. O que está por trás dessa frase? Com certeza não foi isso que a Zélia Duncan pensou com Carlinhos Mosca, mas eu entendo essa frase de uma maneira teológica e de uma maneira muito profunda. Eu vejo que ela está falando aqui da essência do ser humano. O que é o ser humano? O que é ser carne e osso? O que é ser humano de fato?
Ser humano de fato, essa música diz assim, olha, é assumir que nós não somos perfeitos. É assumir que nossa vida está entre o reino de Deus e o mundo. Que nós, eu e você, somos de fato pecadores. E que pecado não é uma coisa que eu faço, mas é uma coisa que eu sou. Eu sou carne e osso. E aquelas pessoas que tentam ser demasiadamente perfeitas e não se assumem imperfeitas, não se assumem pecadores, elas não passam de fariseus. Achou um jeito insosso para não ser de carne e osso. Tem um livro chamado Salvos da Perfeição. Só o nome do livro você já imagina como é interessante esse tema. Ele diz o seguinte, na introdução do livro, veja só o que ele diz. Pior que a pretensão tola de querer ser como Deus, é a religião, em nome de Deus, subestimar a vida humana e insinuar um jeito angelical de viver como um ideal de santidade. Demoniza o que é humano e impõe uma agenda de pretensa divinização da vida. Insinua uma existência sem tensões, medos, dúvidas, aflições, sem pequenos prazeres, sem alegrias banais, sem dança, sem festa, riso, vinho e amor. O Deus de Eclesiastes, na contramão dessa religião, estimula-nos a reagir a imprecisões da vida com mais humanidade. E aí ele cita o texto de Eclesiastes 9. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Esse é um texto muito interessante. É claro que tudo isso precisa ser analisado dentro do seu contexto, o contexto do livro de Eclesiastes. Esse não é o tema agora, mas ele serve, essa citação serve para identificar como a religião muitas vezes nos impõe uma estrutura que faz de nós um bando de hipócritas, desculpem a palavra, mas fariseus, pessoas que se dizem muito perfeitos, mas na verdade são todos insossos, gente sem graça, gente que não admite alegria na vida, gente que não se admite imperfeito, que não erra, que não ri dos próprios erros, que não acha graça nem em si mesmo, nem em Deus. Deus é um Deus de graça. Não aceitar que é pecador, e esse livro fala sobre isso, por isso é a primeira frase dele aí, é uma pretensão tola querer ser igual a Deus. Ele diz assim, que não se assumir pecador, não se assumir imperfeito, é querer ser como Deus, porque só Deus é perfeito. E isso em si mesmo já é um pecado. Não assumir que é um pecador já é um pecado. Não se assumir imperfeito já é um pecado. E talvez o maior dos pecados. Porque quer ser como Deus, perfeito. Só Deus é perfeito. Essa é uma consciência que precisamos ter para que a gente possa entender, de fato, o que é se identificar com Mateus. Precisamos entender que aqueles que se identificam com Mateus precisam se assumir publicanos, precisam se assumir pecadores. Gente da nossa laia são as prostitutas, são os pecadores, são os pagãos. Isso é gente como nós, pecador. Todos nós somos imperfeitos. Não há um que possa bater no peito e dizer, não, eu sou perfeito, eu consegui. Terceira pergunta para a gente caminhar para o fim. Como é que Jesus lidou com Mateus, aquele pecador? Diz que depois que então eles se encontraram, Levi, ou Mateus, ofereceu um grande banquete na sua casa. E é interessante que apenas Lucas fala que foi Mateus que ofereceu esse banquete. Nem o próprio Mateus roga para si essa preparação desse banquete aqui, mas Lucas diz, como detalhista que é, ele diz assim, Lucas ofereceu um banquete, e Jesus foi à sua casa. Mateus, né?
Mateus ofereceu o banquete e Jesus foi à casa de Mateus. Veja que aqui nós temos uma figura que representa isso que nós estamos vendo aqui na nossa frente. Há um banquete, há uma figura de refeição. Não sei se você lembra ou se você era da Libertas na época em que o Ziel Machado veio em um dos nossos pitstops e o tema foi justamente essa questão da mesa, a teologia da mesa. Como durante todas as histórias dos evangelhos, Jesus várias e várias vezes está ao redor da mesa. E como essas mesas que Jesus se encontra com os pecadores, dá sentido a essa mesa que nós estamos tendo aqui. Essa mesa é a mesma mesa que Mateus se assentou e preparou um banquete e Jesus estava ali com ele. Jesus estava com Mateus, assim como Jesus está aqui agora conosco. Assim como Mateus era um pecador, nós somos pecadores. Assim como Jesus estava lá, Jesus está aqui. É a mesma mesa. Existe aqui a figura da mesa. E com relação a esse encontro com Mateus, há duas características nessa mesa aqui. Primeiro, há uma característica de contaminação. Eu disse a você que religiosamente Mateus era alguém considerado impuro. Era alguém que era considerado excluído da religião judaica. Ele perdeu o direito de se reunir no templo, de adorar a Deus. E todo e qualquer judeu que estivesse em contato com um publicano, todo e qualquer judeu que entrasse na casa de um publicano, estaria igualmente contaminado. Essa era a lei dos judeus. Jesus ignora essa lei. Jesus se contamina. Jesus vai à casa dele e ele se contamina. E é interessante que nessa ideia de contaminação, na história de Mateus, ela se inverte. Os judeus acreditavam que aquele que entra na casa de um publicano ficaria contaminado. Mas o que aconteceu ali quando Jesus entrou na casa dele? Foi Jesus que foi contaminado? Quem foi contaminado? O próprio Mateus. Só que contaminado com a graça. Foi contaminado com a salvação. Jesus, o poder de Jesus é muito maior do que o poder do pecado de Mateus. É Jesus quem contamina, não é Mateus que contamina Jesus. E a outra figura que nós temos aqui da mesa é a figura da aceitação. Comer com alguém, estar ao redor da mesa com alguém, é como nós lemos no começo, é dividir a vida, é aceitar o outro, é dizer, nós somos amigos, nós estamos aqui ao redor da mesma mesa. Nós vamos ter aqui uma celebração, um banquete, uma festa. Veja que isso é uma figura de amizade, de aceitação. Não há mais inimizade agora entre o judeu Jesus e o publicano. Agora eles são amigos, tomam uma refeição juntos. Aqui, como é que Jesus lida com Mateus? Ele contamina Mateus com sua graça, se contaminando com o pecado de Mateus. E depois ele aceita Mateus. Há essas duas figuras aqui. E isso nos mostra como é que Jesus age com pessoas, para a gente já caminhar para o fim, como é que Jesus age com pessoas como Mateus. Da mesma forma. A figura aqui da contaminação. Veja lá, 2 Coríntios, o que diz? Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que esse texto diz para a gente? Que Deus fez em Jesus o nosso pecado. Transferiu aquilo que era nosso, o nosso pecado, a Jesus. Jesus se tornou pecado por mim e por você. Ele se contaminou com o meu e o seu pecado. Ele que era inocente, ele que não tinha pecado nenhum, se fez pecado ali na cruz por nós. Carregou sobre si todos os nossos pecados. Se contaminou com o nosso pecado. Para quê? Para que então nós fôssemos contaminados com a sua vida. E agora nós somos justiça de Deus. Porque a vida que ele tinha foi transferida a nós. Ressuscitamos com Cristo. Porque de fato ele morreu contaminado com o nosso pecado. Há também uma figura de aceitação. Ele aceita pessoas como Mateus, pessoas como eu, pessoas como você.
Veja só o que diz lá 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Você pode ler comigo? Fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que Ele é fiel e justo para perdoar, para aceitar. Não há pecado que Ele não possa perdoar se confessado. Jesus perdoa, aceita, acolhe. Ele não somente se contamina e toma o nosso pecado, mas Ele aceita o nosso pecado. Ele nos aceita pecadores. Parece tão óbvio, mas isso foge tanto da nossa mente. A gente acha o tempo todo que nós precisamos, para que Deus nos aceite, precisamos ser perfeitos. Mas não é isso. Deus nos aceita imperfeitos. Deus acolhe o nosso pecado. Deus acolhe. Deus perdoa se confessado. E veja então o que isso mostra para a gente, algumas implicações, e eu acho que isso é uma conclusão que você deve levar com você, não só nessa semana, mas por toda a sua vida. São duas faces de uma mesma moeda. Primeiro, a confissão. Veja o que Jesus fala no final. Não são os que têm saúde que precisam de remédio, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E ele está falando isso não com Mateus, ele está falando isso com os fariseus que estavam questionando o banquete de Jesus junto na casa de um publicano. Mateus, ele não precisava ouvir isso. Mateus sabia muito bem que ele era um doente, que ele precisava de cura. Mateus sabia muito bem que ele era um pecador e que ele precisava de arrependimento. Ele está falando isso para aqueles que são insossos, que acharam um jeito muito insosso de não ser carne e osso, que são os fariseus, que se acham perfeitos. Veja que imediatamente antes, no texto de Lucas, nós encontramos aquela história de que 4 homens levaram um 5º amigo para ser curado por Jesus. Então eles descem do teto e colocam ali o aleijado na frente de Jesus. E olha o que Jesus fala para ele. Ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Ora, vem um aleijado na frente dele, querendo andar. Ele diz: os teus pecados estão perdoados. Por que não diz levanta e anda? Por que ele diz para um aleijado: os teus pecados estão perdoados? E ele diz assim: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levanta-te, pega a tua maca e vá para casa. Veja que é a mesma figura que Jesus usa aqui com Mateus e com esse aleijado, a figura do médico. E ele usa essa figura aqui como ilustração. A doença física é a ilustração da doença da alma. Ele diz assim para o aleijado: os teus pecados estão perdoados, porque ele sabe que, por mais difícil que seja, né, ser um aleijado, o principal problema daquele homem ali era a doença da sua alma e não a doença do seu corpo. E é isso que ele diz para Mateus também, ou para o fariseu na história de Mateus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes. E eu vim para esses, para os que estão doentes. A doença física da história anterior é a mesma ilustração, a ilustração do perdão. Assim como Jesus tem autoridade para curar alguém que é paralítico e fazê-lo andar, ele também tem autoridade para fazer aquele que tem um coração esmagado e dilacerado pelo pecado, ele faz de novo esse coração. Ele cria novamente. Cria pernas no coração. O coração começa a andar de novo. Aquele que tem autoridade para curar um aleijado também tem autoridade para perdoar pecados. Porque são os doentes, são os pecadores que precisam de cura, que precisam de perdão. Veja o que o John MacArthur diz acerca da confissão. As pessoas tornam-se especialistas em mudar o agente da culpa.
fazendo de bode expiatório os pais, as decepções na infância e outras disfunções que fogem ao controle delas. Não importa qual seja o seu problema. Se você é um assassino em série ou apenas alguém lutando contra o desequilíbrio emocional, sempre existe a possibilidade de facilmente encontrar alguém que lhe explique por que sua falha não é culpa sua e o ensine a silenciar uma consciência conturbada. O que o John MacArthur está falando aqui? Ele está falando que hoje em dia confissão é uma coisa que não está na moda. Confissão é uma palavra politicamente incorreta, porque ela pressupõe uma outra, culpa. Só se confessa aquele que sabe que tem culpa. E hoje nós estamos especialistas em nos livrar da culpa. Veja só algumas coisas que nós podemos fazer para nos livrar da culpa. A negação. Fala, não, isso não é verdade, eu não tenho culpa. De maneira nenhuma. E aí você nega de todas as formas a sua culpa e não assume de maneira nenhuma. Não confessa. Ou a gente pode transferir essa culpa para outros. Não, eu fiz isso porque na verdade os meus pais não me deram carinho na minha infância. E aí eu sou uma pessoa traumatizada e por isso eu fiz isso. Ou a sociedade então, né, é uma sociedade injusta e por isso eu fiz isso, porque eu não tinha oportunidade na vida. Ou, na verdade, eu fiz isso porque o fulano de tal também faz, então eu fiz também. E a gente justifica e acha outras pessoas culpadas para um erro que é nosso, que é meu, que é seu. Ou então a gente acha também justificativa. Eu fiz isso porque todo mundo faz. Eu fiz isso porque, na verdade, eu estava precisando. Na verdade, isso aí vai servir para um bem melhor no futuro. E a gente acha N mil justificativas para não assumir o próprio pecado. Não assumir o próprio pecado é querer ser como Deus. O único que não tem pecado, o único que não tem culpa é Deus. E quando nós não assumimos a nossa culpa, nós queremos ser como Ele. Isso é o maior de todos os pecados. Essa é a mensagem central de Mateus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É preciso que eu e você nos enquadremos nessa categoria aqui de doentes. Senão, não foi para mim e para você que Jesus veio. Se você não é um doente, Jesus não veio para você. Mas se você é um doente, então Ele veio para você. Se você precisa de cura, Jesus veio para você. E é preciso que você então confesse. É bem provável que Lucas tenha na sua mente essa ideia, essa parábola aqui de Jesus. Veja lá o que diz essa parábola de Lucas 18. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era um publicano. A história de Jesus. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou um desses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse é o típico cara insosso, que achou um jeito insosso para não ser de carne e osso. Mas o publicano ficou à distância. Por que ele está à distância? Porque ele é excluído. Ele não pode entrar no templo, ele não pode adorar o Senhor, ele orou à distância. Ele nem mesmo, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu queria passar para vocês um trechinho dessa história do chamado de Jesus, e que o autor da série que a gente vai ver aqui agora, que é um trechinho de uma história bíblica, juntou essas duas histórias, o chamado de Mateus e essa parábola desse publicano. Veja que emocionante a gente ver de uma forma cinematográfica essa cena aqui. Por conta da repercussão que teve nas redes sociais, principalmente dos evangélicos, sobre essa música. Muita gente, eu lembro que na época, comentando que era um absurdo, era uma música do mundo, e que criticando demais essa
essa música, mas eu fiquei pensando numa realidade que essa música diz. Eu acho que os poetas, mesmo aqueles que não são crentes, eles estão debaixo da graça geral do Senhor e eles conseguem ler de uma forma muito especial o que é a sociedade, o que é o ser humano. E eu acho interessante essa frase: quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso de não ser carne e osso. Eu fiquei pensando nessa frase durante umas 2 ou 3 semanas. Quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso de não ser carne e osso. O que está por trás dessa frase? Com certeza não foi isso que a Zélia Duncan pensou com Carlinhos Mosca, mas eu entendo essa frase de uma maneira teológica e de uma maneira muito profunda. Eu vejo que ela está falando aqui da essência do ser humano. O que é o ser humano? O que é ser carne e osso? O que é ser humano de fato? Ser humano de fato, essa música diz assim, olha, é assumir que nós não somos perfeitos. É assumir que nossa vida está entre o reino de Deus e o mundo. Que nós, eu e você, somos de fato pecadores. E que pecado não é uma coisa que eu faço, mas é uma coisa que eu sou. Eu sou carne e osso. E aquelas pessoas que tentam ser demasiadamente perfeitas e não se assumem imperfeitas, não se assumem pecadores, elas não passam de fariseus. Achou um jeito insosso para não ser de carne e osso. Tem um livro chamado Salvos da Perfeição. Só o nome do livro você já imagina como é interessante esse tema. Ele diz o seguinte, na introdução do livro, veja só o que ele diz. Pior que a pretensão tola de querer ser como Deus, é a religião, em nome de Deus, subestimar a vida humana e insinuar um jeito angelical de viver como um ideal de santidade. Demoniza o que é humano e impõe uma agenda de pretensa divinização da vida. Insinua uma existência sem tensões, medos, dúvidas, aflições, sem pequenos prazeres, sem alegrias banais, sem dança, sem festa, riso, vinho e amor. O Deus de Eclesiastes, na contramão dessa religião, estimula-nos a reagir a imprecisões da vida com mais humanidade. E aí ele cita o texto de Eclesiastes 9. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Esse é um texto muito interessante. É claro que tudo isso precisa ser analisado dentro do seu contexto, o contexto do livro de Eclesiastes. Esse não é o tema agora, mas ele serve, essa citação serve para identificar como a religião muitas vezes nos impõe uma estrutura que faz de nós um bando de hipócritas, desculpem a palavra, mas fariseus. Pessoas que se dizem muito perfeito, mas na verdade são todos insossos. Gente sem graça, gente que não admite alegria na vida, gente que não se admite imperfeito, que não erra, que não ri dos próprios erros, que não acha graça nem em si mesmo, nem em Deus. Deus é um Deus de graça. Não aceitar que é pecador, e esse livro fala sobre isso, por isso é a primeira frase dele aí, a pretensa, é uma pretensão tola querer ser igual a Deus. Ele diz assim, que não se assumir pecador, não se assumir imperfeito, é querer ser como Deus, porque só Deus é perfeito. E isso em si mesmo já é um pecado. Não assumir que é um pecador já é um pecado. Não se assumir imperfeito já é um pecado, e talvez o maior dos pecados. Porque quer ser como Deus, perfeito. Só Deus é perfeito. Essa é uma consciência que precisamos ter para que a gente possa entender, de fato, o que é se identificar com Mateus.
Precisamos entender que aqueles que se identificam com Mateus precisam se assumir publicanos, precisam se assumir pecadores. Gente da nossa laia são as prostitutas, são os pecadores, são os pagãos. Isso é gente como nós, pecador. Todos nós somos imperfeitos. Não há um que possa bater no peito e dizer, não, eu sou perfeito, eu consegui. Terceira pergunta para a gente caminhar para o fim. Como é que Jesus lidou com Mateus, aquele pecador? Diz que depois que então eles se encontraram, Levi, ou Mateus, ofereceu um grande banquete na sua casa. E é interessante que apenas Lucas fala que foi Mateus que ofereceu esse banquete. Nem o próprio Mateus roga para si essa preparação desse banquete aqui, mas Lucas diz, como detalhista que é, ele diz assim, Lucas ofereceu um banquete e Jesus foi à sua casa. Mateus, né? Mateus ofereceu o banquete e Jesus foi à casa de Mateus. Veja que aqui nós temos uma figura que representa isso que nós estamos vendo aqui na nossa frente. Há um banquete, há uma figura de refeição. Não sei se você lembra ou se você era da Libertas na época em que o Ziel Machado veio em um dos nossos pit stops e o tema foi justamente essa questão da mesa, a teologia da mesa. Como durante todas as histórias dos evangelhos, Jesus várias e várias vezes está ao redor da mesa. E como essas mesas que Jesus se encontra com os pecadores, dá sentido a essa mesa que nós estamos tendo aqui. Essa mesa é a mesma mesa que Mateus se assentou e preparou um banquete e Jesus estava ali com ele. Jesus estava com Mateus, assim como Jesus está aqui agora conosco. Assim como Mateus era um pecador, nós somos pecadores. Assim como Jesus estava lá, Jesus está aqui. É a mesma mesa. Existe aqui a figura da mesa. E com relação a esse encontro com Mateus, há duas características nessa mesa aqui. Primeiro, há uma característica de contaminação. Eu disse a você que religiosamente Mateus era alguém considerado impuro. Era alguém que era considerado excluído da religião judaica. Ele perdeu o direito de se reunir no templo, de adorar a Deus. E todo e qualquer judeu que estivesse em contato com um publicano, todo e qualquer judeu que entrasse na casa de um publicano, estaria igualmente contaminado. Essa era a lei dos judeus. Jesus ignora essa lei. Jesus se contamina. Jesus vai à casa dele e ele se contamina. E é interessante que nessa ideia de contaminação, na história de Mateus, ela se inverte. Os judeus acreditavam que aquele que entra na casa de um publicano ficaria contaminado. Mas o que aconteceu ali quando Jesus entrou na casa dele? Foi Jesus que foi contaminado? Quem foi contaminado? O próprio Mateus. Só que contaminado com a graça. Foi contaminado com a salvação. Jesus, o poder de Jesus é muito maior do que o poder do pecado de Mateus. É Jesus quem contamina, não é Mateus que contamina Jesus. E a outra figura que nós temos aqui da mesa é a figura da aceitação. Comer com alguém, estar ao redor da mesa com alguém, é como nós lemos no começo, é dividir a vida, é aceitar o outro, é dizer, nós somos amigos, nós estamos aqui ao redor da mesma mesa, nós vamos ter aqui uma celebração, um banquete, uma festa. Veja que isso é uma figura de amizade, de aceitação. Não há mais inimizade agora entre o judeu Jesus e o publicano. Agora eles são amigos, tomam uma refeição juntos. Aqui, como é que Jesus lida com Mateus? Ele contamina Mateus com sua graça, se contaminando com o pecado de Mateus. E depois ele aceita Mateus. Há essas duas figuras aqui. E isso nos mostra como é que Jesus age com pessoas, para a gente já caminhar para o fim, como é que Jesus age com pessoas como Mateus. Da mesma forma. A figura aqui da contaminação. Veja lá, 2 Coríntios, o que diz? Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
O que esse texto diz para a gente? Que Deus fez em Jesus o nosso pecado. Transferiu aquilo que era nosso, o nosso pecado, a Jesus. Jesus se tornou pecado por mim e por você. Ele se contaminou com o meu e o seu pecado. Ele que era inocente, ele que não tinha pecado nenhum, se fez pecado ali na cruz por nós. Carregou sobre si todos os nossos pecados. Se contaminou com o nosso pecado. Para quê? Para que então nós fôssemos contaminados com a sua vida. E agora nós somos justiça de Deus. Porque a vida que ele tinha foi transferida a nós. Ressuscitamos com Cristo. Porque de fato ele morreu contaminado com o nosso pecado. Há também uma figura de aceitação. Ele aceita pessoas como Mateus, pessoas como eu, pessoas como você. Veja só o que diz lá 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Você pode ler comigo? Fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que ele é fiel e justo para perdoar, para aceitar. Não há pecado que ele não possa perdoar se confessado. Jesus perdoa, aceita, acolhe. Ele não somente se contamina e toma o nosso pecado, mas ele aceita o nosso pecado. Ele nos aceita pecadores. Parece tão óbvio, mas isso foge tanto da nossa mente. A gente acha o tempo todo que nós precisamos, para que Deus nos aceite, precisamos ser perfeitos. Mas não é isso. Deus nos aceita imperfeitos. Deus acolhe o nosso pecado. Deus acolhe. Deus perdoa se confessado. E veja então o que isso mostra para a gente, algumas implicações, e eu acho que isso é uma conclusão que você deve levar com você, não só nessa semana, mas por toda a sua vida. São duas faces de uma mesma moeda. Primeiro, a confissão. Veja o que Jesus fala no final. Não são os que têm saúde que precisam de remédio, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E ele está falando isso não com Mateus, ele está falando isso com os fariseus que estavam questionando o banquete de Jesus junto na casa de um publicano. Mateus ele não precisava ouvir isso. Mateus sabia muito bem que ele era um doente, que ele precisava de cura. Mateus sabia muito bem que ele era um pecador e que ele precisava de arrependimento. Ele está falando isso para aqueles que são insossos, que acharam um jeito muito insosso de não ser carne e osso, que são os fariseus, que se acham perfeitos. Veja que imediatamente antes, no texto de Lucas, nós encontramos aquela história de que 4 homens levaram um 5º amigo para ser curado por Jesus. Então eles descem do teto e colocam ali o aleijado na frente de Jesus. E olha o que Jesus fala para ele. Ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Ora, vem um aleijado na frente dele, querendo andar. Ele diz: os teus pecados estão perdoados. Por que não diz levanta e anda? Por que ele diz para um aleijado: os teus pecados estão perdoados? E ele diz assim: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levanta-te, pega a tua maca e vá para casa. Veja que é a mesma figura que Jesus usa aqui com Mateus e com esse aleijado, a figura do médico. E ele usa essa figura aqui como ilustração. A doença física é a ilustração da doença da alma. Ele diz assim para o aleijado: os teus pecados estão perdoados, porque ele sabe que, por mais difícil que seja, né, ser um aleijado, o principal problema daquele homem ali era a doença da sua alma e não a doença do seu corpo. E é isso que ele diz para Mateus também, ou para o fariseu na história de Mateus:
Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes. E eu vim para esses, para os que estão doentes. A doença física da história anterior é a mesma ilustração, a ilustração do perdão. Assim como Jesus tem autoridade para curar alguém que é paralítico e fazê-lo andar, ele também tem autoridade para fazer aquele que tem um coração esmagado e dilacerado pelo pecado, ele faz de novo esse coração. Ele cria novamente, cria pernas no coração. O coração começa a andar de novo. Aquele que tem autoridade para curar um aleijado também tem autoridade para perdoar pecados. Porque são os doentes, são os pecadores que precisam de cura, que precisam de perdão. Veja o que o John MacArthur diz acerca da confissão. As pessoas tornam-se especialistas em mudar o agente da culpa, fazendo de bode expiatório os pais, as decepções na infância e outras disfunções que fogem ao controle delas. Não importa qual seja o seu problema. Se você é um assassino em série ou apenas alguém lutando contra o desequilíbrio emocional, sempre existe a possibilidade de facilmente encontrar alguém que lhe explique por que sua falha não é culpa sua e o ensine a silenciar uma consciência conturbada. O que o John MacArthur está falando aqui? Ele está falando que hoje em dia confissão é uma coisa que não está na moda. Confissão é uma palavra politicamente incorreta, porque ela pressupõe uma outra, culpa. Só se confessa aquele que sabe que tem culpa. E hoje nós estamos especialistas em nos livrar da culpa. Veja só algumas coisas que nós podemos fazer para nos livrar da culpa. A negação. Fala, não, isso não é verdade, eu não tenho culpa. De maneira nenhuma. E aí você nega de todas as formas a sua culpa e não assume de maneira nenhuma. Não confessa. Ou a gente pode transferir essa culpa para outros. Não, eu fiz isso porque, na verdade, os meus pais não me deram carinho na minha infância. E aí eu sou uma pessoa traumatizada e por isso eu fiz isso. Ou a sociedade, então, né, é uma sociedade injusta e por isso eu fiz isso, porque eu não tinha oportunidade na vida. Ou, na verdade, eu fiz isso porque o fulano de tal também faz, então eu fiz também. E a gente justifica e acha outras pessoas culpadas para um erro que é nosso, que é meu, que é seu. Ou então a gente acha também justificativa. Eu fiz isso porque todo mundo faz. Eu fiz isso porque, na verdade, eu estava precisando. Na verdade, isso aí vai servir para um bem melhor no futuro. E a gente acha N mil justificativas para não assumir o próprio pecado. Não assumir o próprio pecado é querer ser como Deus. O único que não tem pecado, o único que não tem culpa é Deus. E quando nós não assumimos a nossa culpa, nós queremos ser como Ele. Isso é o maior de todos os pecados. Essa é a mensagem central de Mateus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É preciso que eu e você nos enquadremos nessa categoria aqui de doentes. Senão, não foi para mim e para você que Jesus veio. Se você não é um doente, Jesus não veio para você. Mas se você é um doente, então Ele veio para você. Se você precisa de cura, Jesus veio para você. E é preciso que você, então, confesse. É bem provável que Lucas tenha na sua mente essa ideia, essa parábola aqui de Jesus. Veja lá o que diz essa parábola de Lucas 18. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era um publicano. A história de Jesus. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou um desses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse é o típico cara insosso, que achou um jeito insosso para não ser de carne e osso. Mas o publicano ficou à distância. Por que ele está à distância? Porque ele é excluído. Ele não pode entrar no templo, ele não pode adorar o Senhor, ele orou à distância. Ele nem mesmo, nem ousava olhar para o céu,
mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu queria passar para vocês um trechinho dessa história do chamado de Jesus, e que o autor da série que a gente vai ver aqui agora, que é um trechinho de uma história bíblica, juntou essas duas histórias, o chamado de Mateus e essa parábola desse publicano. Veja que emocionante a gente ver de uma forma cinematográfica essa cena aqui. Tão rápido. Simplesmente Jesus disse: vem, e o texto diz que ele largou tudo e foi. Talvez ele tenha essa parábola em mente. Mateus sabia dessa parábola, que ele precisava se considerar um pecador de fato. Bater no peito diz: tem misericórdia de mim. A segunda, muito rapidamente, diz que Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu, quando Jesus o chamou. A segunda implicação é o abandono. Se por um lado a gente precisa confessar, por outro a gente precisa abandonar. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de abandono, de se abandonar nos braços de Deus e deixar tudo que nós temos, que nós somos, para trás. Tudo. É interessante que apenas Mateus, esse publicano, relata uma parábola de Jesus. A parábola do tesouro escondido. Ele que era talvez o mais rico dos apóstolos, o que mais teve que abandonar em termos financeiros, escreve o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Veja que Mateus é o único que registra isso, porque para ele talvez essa parábola de Jesus tenha chamado muita atenção, tenha sido muito significativa. Mateus foi dos 12 o que mais tinha para deixar para trás, em termos financeiros. Ele era rico e deixou para trás tudo o que tinha, porque achou um tesouro maior. Abandonou. Por que será que o Evangelho é tão mais facilmente contagiado ou espalhado dentre a população mais pobre ou dentre aqueles que têm um relacionamento com um pecado mais intenso, como viciados e etc. Por que será? Talvez porque estes são mais fáceis de identificar a sua própria carência, a sua própria pequenez, dizer: eu sou um pecador, de fato. Os que têm dinheiro podem dizer assim: salvar de quê? O meu dinheiro me salva. O caminho para dizer que ele é um doente é muito maior. Por isso que Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é impossível, mas é muito difícil, porque ele precisa fazer todo esse caminho de perceber que tudo que ele tem precisa ser deixado de lado para seguir a Jesus em primeiro lugar. E então todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu imagino que aquele jovem rico que quer seguir a Jesus, e Jesus diz assim: vai e vende tudo que você tem e me segue. Eu faço uma especulação extra-bíblica aqui, com uma analogia com Abraão, por exemplo. Eu acho que se esse jovem for lá e na hora que ele vai vender ali os seus bens, Jesus diz assim: não precisa mais. Porque eu sei que seu coração já não está mais na sua riqueza. Eu sei que você é capaz de abandonar tudo que você tem e me seguir. O que Jesus quer é o seu coração, é o abandono. É você perceber que o seu maior tesouro não é aquilo que você tem, mas é o próprio Jesus. São dois lados da mesma moeda. A confissão e o abandono. Esse é o conceito de arrependimento, de voltar atrás. É um processo para a vida toda. Arrepender-se é confessar que está errado, mas ao mesmo tempo abandonar. Abandonar o erro, seguir para o outro caminho, mudar de direção. Isso é arrependimento. E foi para aqueles que precisam de arrependimento que Jesus veio.
Todos nós precisamos de arrependimento. Essa mesa é uma mesa de arrependimento. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que a gente possa orar.